Bom, e o Vitória perde mais uma. Mais uma derrota e desta vez é com algumas coisas que eu quero pontuar aqui. O Vitória, ele se tornou o time delivery. É o time que entrega. Ele entregou ponto pro Vasco. O Vasco que estava lascado. Ele entregou ponto pro Corinthians, que também estava lascado. Entregou ponto também pro Atlético Goianiense e agora para o Grêmio. O Vitória se tornou o time delivery. É lamentável como o time joga e a disparidade de alguns atletas para o resto, assim, não é nem questão de qualidade não, mas é questão de entendimento de jogo, é questão de se apresentar, é questão de se deslocar para tentar fazer algo. O Mateuzinho, o Arcanjo, por mais que ele levou gol nessa partida, foi, mas salvou em alguns lances ali, poderia até ter sido mais gols ali para o Grêmio no primeiro tempo. Ele, Wagner Leonardo e o Mateuzinho são os três atletas mais lúcidos em disparidade com todos os outros. E mais uma vez eu queria pontuar uma coisa aqui, que essa derrota passa muito pela culpa do Carpini. Não vai escapar não. Não vai escapar. Porque o Janderson não jogou nada. O Janderson não jogou nada. Mas o Carpini só decidiu tirar ele aos 30 minutos do segundo tempo. Ele decidiu mudar o esquema de jogo aos 75 aos 75 minutos, assim, 45 do primeiro, com mais alguns minutos ali, mais 30 minutos do segundo tempo. E aí eu fico me perguntando, a culpa passou só pelos jogadores? Pela ineficiência desses atletas? Porque o jogo feio, tanto do lado do Grêmio, eu não vou dizer que o Grêmio jogou lá mil maravilha, mas o Grêmio tava sem centroavante e o Grêmio jogou com meias e volantes atacando o Vitória. O Grêmio pressionou o Vitória com meias e volantes, pô. Não foi com atacantes, não. Não foi com centroavantes, não. O Soteldo dali é um ponta, mas vamos ser sinceros, que essa partida do Vitória é mais uma partida atípica que o time faz como outras. Entregou ponto pro Grêmio, entregou ponto pro Vasco, entregou ponto pro Atlético Goianiense e pro Corinthians. E aí pega agora na sequência Flamengo. Mais um jogo difícil. O Vitória, ele está entregando assim a disputa. Ele chegou um momento que estava disputando, hoje ele já não disputa mais. O Carpini hoje, ele me esperou os 40 do segundo tempo para poder tirar o esquema de jogo dele e tentar botar um atacante. Porque Yuri Castilho ele vai entrar aos 40 do segundo tempo. Isso tem que ser questionado na coletiva. Essas perguntas têm que ser respondidas. E o porquê? E ele não venha com... Não, é isso que a gente entende de nosso sistema de jogo. Porque, veja bem, o Vitória ele não competiu no primeiro tempo, a não ser se defender. E isso é o básico que um time tem que fazer. O Vitória não competiu no segundo tempo. Ele tentou ali fazer demonstrar uma reação depois que levou o gol. Mas não fez certo. E vamos falar também sobre a canalice que ia acontecer com o primeiro pênalti ali no primeiro tempo. Esse árbitro horrível que é o Sávio Pereira Sampaio. Eu não vou chegar aqui para estar dizendo que a culpa da derrota é exatamente do árbitro, porque não foi. Ele se corrigiu lá, o VAR falou, olha, meu irmão, tu vier ver aqui, só de tu ver essa imagem aqui, tu vai passar uma vergonha tremenda. Então dá logo o escanteio aí, pelo amor de Deus. Mas o time do Vitória hoje, ele não compete, velho. Arcanjo salvou umas 4 vezes no primeiro tempo. O Arcanjo salvou umas 4 vezes no primeiro tempo. O início da partida do Vitória, mesmo com 3 zagueiros, tomando bola nas costas. Isso foi com o Reinaldo, que inclusive fez o pênalti. Isso foi também com o Lepo. O Lepo levando bola nas costas, tendo um lateral direito mais à frente, tendo os volantes também. E vamos falar dos dois volantes, né? O Leonardo e o Ian Oliveira não dá para, não conseguem tomar conta desse meio de campo. E quando entra o Ricardo Hiller,
ele aleja o meio de campo. Porque ele tá sem ritmo. Ele não é um jogador de marcação, não. O Hiller não é um jogador de marcação. A não ser que lá na Arábia, os árabes não marcavam, não driblava ele, ou não fazia, ou não conseguia se sair, e lá ele dava show como marcador. Porque é um atleta que alejou o meio de campo. Quando sai o Leonardo, entra o Hiller, dá certinho assim, ó, com o William Oliveira. É dois jogadores que não fizeram nada nesse meio de campo. E o Carpini me tira o melhor jogador da partida disparado. Dos 10 que estavam dentro de campo, do lado do Vitória, o Mateuzinho era o melhor, o mais lúcido de todos. E ele me tira para me colocar quem? Daniel Júnior. Ele me tira o Alejandro para colocar um garoto da base. Quando se tem o Yuri Castilho. E o Yuri Castilho só foi entrar aos 40 do segundo tempo. O Carpini tem que ser contestado isso na coletiva. O Janderson errando tudo. Eu tô olhando aqui pra baixo porque tem algumas coisas que eu anotei aqui. Tem algumas coisas que eu anotei. Sabe por quê? Porque é tanta coisa que esse time do Vitória faz em uma partida só, mesmo não jogando nada, que eu tenho que anotar para não me esquecer e tenho que pontuar tudo. Tenho que pontuar tudo. Porque é mais uma partida horrível desse time. O Vitória se tornou Vitória Delivery, entrega para os outros. E aí vai só se aproximando ali aqueles times que estão dentro do Z4, porque hoje o Vitória ele tem aqui, ó, 15 pontos. Se o Corinthians vença mais tarde, que inclusive vocês devem estar torcendo para que o Corinthians perca, tem que torcer, não é deve não, tem que torcer, não tem esse de clubinho de nada, tem que torcer para não entrar no Z4 já nessa rodada, né? Porque o Grêmio já chegou aos 14 pontos. O Grêmio nos últimos 12 jogos tinha uma vitória e agora tem duas porque o Vitória foi lá e entregou. Tem que ser contestado qual é a estratégia que Carpini usou para essa partida. Quando eu citei o pior ataque da competição, ou pelo menos era o pior ataque da competição, até começar essa partida. Não sei, fez 2 gols no Vitória, pode ter passado aí algum outro clube. Mas o pior ataque da partida, qual foi a estratégia que o Carpini usou para enfrentar o pior ataque da competição? E você me coloca 3 zagueiros, beleza que o Vitória tem a pior zaga. Mas pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros que 3 zagueiros, sendo um lateral, um zagueiro que tá sem ritmo. E demonstrou isso. Vez ou outra tava subindo ali sem ter necessidade para a lateral esquerda, que foi até pelo lado esquerdo que ele ficou. Vez ou outra tava ali sem necessidade. O Wagner Leonardo, ele é um atleta que se ele sai junto com o Mateuzinho e o Arcanjo, por mais que eu critiquei já o Arcanjo aqui, e ele deu umas falhadas assim, tá falhando, precisa ser revisto isso. Mas se sair esses 3 atletas, o Vitória desmorona os próximos jogos. Olha, veja bem, temos hoje, o Vitória tem 18 partidas, né? O Vitória tem 18 partidas. As próximas 20 partidas, o Vitória perde as 20 se sair esses atletas. Porque é uma disparidade técnica de entrosamento. Assim, a quilômetros dos outros. A quilômetros. Onde é que vai parar esse time? Fábio Mota, ele precisa sim aparecer e dar uma solução ao torcedor. É jogador mediano que vai resolver, não. O Hiller entrou hoje. Ele alejou o meio de campo.